Estamos iniciando mais uma monitoria. Vamos esperar os alunos entrar. Então, para quem está assistindo gravado, pode pular alguns minutos aí, uns 5 minutinhos mais ou menos que eu vou esperar as pessoas entrar. Então, dá uma pulada aí mais ou menos de 5 minutos do vídeo para ir direto na aula, ok? E aí a gente inicia. Eu vou esperar um pouco, porque às vezes está tendo monitoria ainda, tem outros alunos, enfim, até as pessoas entrarem, né? Uma aguinha que é sempre bom. Hoje tá tendo monitoria? Olá, Sofia. Tô esperando o pessoal entrar para começar a iniciar a monitoria. E a gente já começa. Vou esperar uns 5 minutinhos mais ou menos. Nossa, esses 5 minutos que a gente fica esperando as pessoas entrar parece que demora mais que a própria aula. A ansiedade mata a gente. Carlos, como que é ser aluno do segundo ano? Como é que são as provas? Então, eu
Eu acredito que as provas na nossa faculdade, elas são padronizadas e é igual para cada pessoa. O que vai mudar é a nossa grade curricular. Então, no segundo ano, em relação às matérias, são matérias novas, mas também são bem tranquilas, acho que a gente acaba pegando. A gente acostuma, sabe? A gente vai estudando, estudando, e aquilo que no começo pra gente parece difícil, você vai olhar e vai achar fácil. Então, não muda muito. Em questão, as provas também são questões dissertativas e objetivas, que é o novo modelo desse ano. As objetivas são de OAB. Eu já vou falar isso um pouco mais para frente, eu vou até passar questões para vocês. Mas não muda muita coisa não em quesito prova. É mais a matéria, a nossa grade é diferente. Inclusive, a grade que vocês do primeiro ano estão tendo agora é diferente da nossa grade da época do primeiro ano. Então eles sempre vão mudando. Mas a questão de prova é tudo padronizado, é tudo igual. Então não muda muita coisa, não. Então, se a gente está tranquilo, não tanto, né? Não tem como fazer faculdade tranquilo, mas se a gente não tá tão assustado, vocês não devem estar tão bem. Não deveriam. Obrigada, Carlos. Nada. Olha, acho que eu já vou começar então a iniciar a monitoria. Eu vou. Acho que eu vou começando iniciando, aí vou dando aquela enroladinha, sabe? Só dando uma introdução enquanto ninguém não entra, e depois a gente começa a resolver as questões. E, gente, será que estão gravando ainda? Gente, calma aí, eu só vou. Eu não sei se tá gravando, porque o perfil da Unisal saiu e eu acho que é ele que grava. Então eu vou mandar uma mensagem aqui. Olá, Maria Elisa. Bom, gente, eu vou começar então, porque eu não sei se tá gravando, mas eu acredito que esteja. Eu não vou enrolar muito aqui não, senão o Matheus vai mandar mensagem, qualquer coisa eu vou. Eu não acho que eu não vou falar nesses primeiros segundos coisa tão importante quanto ele não responde. Bom, gente, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos os alunos que estão assistindo a esse daqui, seja gravado ou no ao vivo. Eu me chamo Carlos Daniel, como muitos de vocês já sabem. Eu sou monitor de vocês de Teoria Geral do Estado e hoje nós vamos resolver as coisas que a gente não conseguiu fazer na última monitoria. Na sexta-feira passada, eu passei um resumão da matéria. Então, quem não viu, eu recomendo ver. Eu sei que o pessoal da noite já teve prova, mas é bom a gente estar ciente da matéria, principalmente na hora da correção, mas principalmente o pessoal da manhã que ainda não teve a prova. Então, eu recomendo vocês verem. Eu pedi ajuda do professor sobre algumas coisas, então todos os assuntos que estão ali falados na aula vão cair na prova. E, obviamente, não tem como eu falar de tudo, todos os detalhes, porque é só uma horinha de monitoria uma vez por semana. Então não dá para falar de tudo, mas ali já tem um gerazão de tudo que vai cair. E agora a gente vai propriamente entrar nas provas. Então a gente vai aqui nessa monitoria fazer um simulado da prova de vocês. Eu entrei em contato com o professor me mandou um e-mail sobre o que conclui na prova de vocês, então eu já sei. Então, gente, quem está assistindo isso daqui ou está vendo ao vivo, vocês estão com um passo à frente muito importante, não só essa monitoria, como as outras monitorias, porque os outros alunos também entraram em contato com o professor. Então, isso serve para ajudar vocês, gente. A monitoria ela é muito importante. Quem assiste monitoria normalmente está sempre com o pé à frente. Porque aqui vocês têm um acesso exclusivo, né, sobre as matérias, principalmente quando é época de prova, os monitores sempre sabem da prova de vocês, então a gente passa uma matéria tentando ajudar. A gente não vai passar resposta, obviamente. Nenhuma dessas questões, eu espero pelo menos, que nenhuma dessas questões vão cair nessa prova exatamente igual. Como algumas questões são de OAB,
Talvez tenha uma coincidência, mas se acontecer essa coincidência, eu juro que eu não copiei e colei da prova. A gente pega as questões da OB, né? E pode até acontecer, mas em tese não vai acontecer, não são as mesmas questões, mas são os mesmos conteúdos. Então, que vai, nesse simuladinho aqui que a gente vai fazer, é o que vai cair na prova de vocês. A prova de vocês provavelmente é igual todos os anos. Eu até me esqueci de conferir isso com a coordenação. Então, eu espero que não esteja falando nada de errado. Mas a prova de vocês vai ser assim: 20 questões objetivas da OAB. Pode deixar, ficar tranquilo, gente, que as questões, quem ainda não fez a prova, quem já fez, já viu, são bem tranquilas, os objetivos são bem fáceis, assim, questãozinha não boba, né? Porque são de conhecimento interessante, mas são questões fáceis até. Sabe, você consegue ler ali e identificar facilmente, não vai ser aquela linguagem difícil, aqueles textos enormes, enormes, enormes que a gente faz, sabe, um Enem da vida. Não vai ser assim, as questões objetivas, elas são bem mais curtinhas, sabe? Então é bem melhor para vocês. Já as dissertativas, elas são um pouquinho mais longas, a gente tem que escrever, só que isso vai variar também de professor para professor. Todos os processos a gente tem que escrever, mas cada professor gosta de uma linguagem e é isso que eu vou estar falando durante a resolução das resoluções das questões. Vamos começar partindo da premissa que a maioria dos alunos aqui que fazem monitoria ou tem aula com o Antônio ou com a Zeina de TGE. São esses professores que dão aula para vocês. Falando como aluno, eu nunca tive aula com a Zeima, então eu nunca fiz uma prova da Zeima. Mas como são os dois que estão fazendo? Eu li a prova de vocês e eu tenho uma ideia como é aquela questão em como ela pede para ser respondida. Provavelmente é o jeitinho mais do Antônio, então eu vou ensinar vocês a como responder a prova do jeitinho Antônio, do jeitinho que o professor gosta. Gente, isso aqui é uma dica incrível de aluno para aluno, tá? Então, não é só, não pense que eu sou só um monitor aqui, mas eu sou colega de vocês também. Então, aqui tem muitas dicas de aluno para aluno. Bom, como eu falei, a aula de hoje a gente vai começar resolvendo as questões, a gente vai realizar na prática as questões. Eu vou falar como ir bem na prova, como interpretar as questões, como respondê-las, e falar também de cada professor, como cada professor gosta. Tem professor que é mais objetivo, tem professor que gosta de mais dissertação, etc. Também vou aproveitar que alguns alunos me mandaram mensagem com dúvida do que é doutrina e jurisprudência, quais que são as suas diferenças, e não chegaram a perguntar, mas eu acho muito interessante como achá-los. Quando você acha doutrina e jurisprudência, você consegue entender exatamente o que elas são. Então é muito mais fácil quando você pega uma na sua frente e lê e vê, nossa, isso que é doutrina, nossa, isso é jurisprudência. Então é bem fácil. E uma conclusãozinha, uma conversinha rápida entre a gente, onde eu vou abrir para as dúvidas, onde eu vou conversar com vocês. Eu acredito que não vai entrar mais ninguém, então eu já posso começar resolvendo. Tá bom. Resolvendo as questões. Você tá gravando sim, gente. Vamos lá, atividades. A seguir, questões para testar o seu conhecimento. Primeira questão. No território de harmonia, é um território ficcional, ok, gente? Todos os. Né, tem essa questão e a próxima questão. São estados, são territórios ficcionais, não existem de verdade. Durante séculos, grupos humanos viviam isoladamente em pequenas comunidades familiares. Não havia autoridade central e as relações eram regidas por tradições transmitidas oralmente. Com o aumento dos conflitos entre as famílias por água e alimento, os líderes das principais comunidades se reuniram e firmaram um pacto, criaram um conselho central, responsável por estabelecer regras comuns, mediar disputas e organizar a defesa mútua. Cada comunidade aceitou renunciar parte de sua autonomia para garantir segurança e ordem. A partir desse acordo surgiu o Estado de Harmonia, com instituições políticas, regras escritas e deveres impostos aos cidadãos. Com base nas teorias sobre a origem da sociedade, respondo: o estado de harmonia tem uma origem contratual ou natural? Justifique sua resposta com base nos conceitos estudados. Bom, vamos começar com essa questão dissertativa. A próxima é vai ter mais uma. Vocês provavelmente nas provas vão ter três. Então eu já coloquei duas aqui. E assim, prestem bem atenção em como responder, leiam bastante essa questão, porque as provas elas não vão fugir
de uma linha de raciocínio diferente das monitorias. O monitor está lá para dar o que foi passado em aula, o que vai ser cobrado na prova é o que foi passado em aula. Então, ó, mesmo sentido. Vamos começar aqui por partes. A gente vê que tem esse território, por enquanto só território, não tem estado, não tem nada ficcional, chamado harmonia. E Leléu durou durante séculos. Então a galerinha vivia ali, mas cada um na sua família na sua, falando desse jeito bem informal para vocês entenderem, para entrar no pensamento de vocês, na linguagem de vocês. Então, sem muito juridiquês assim, a pessoa vivia lá, do jeito deles, cada um com a sua família, com a sua água e com o seu alimento. No entanto, o recurso ele causa disputa. E começaram a ter conflitos entre famílias sobre a água, sobre o alimento. Então, esse animal aqui ele é meu, esse aqui é meu. E começou a discussão. Então, para ter uma convivência melhor, eles se reuniram e falaram: tá, vamos firmar um contrato aqui. Vamos criar uma sociedade, um conselho, criar um conselho. Isso daqui está na questão. Eu não sei se vocês estão vendo o mouse, eu espero fielmente que estejam. Então, aqui, ó, a palavra-chave dessa questão é criar um conselho central. Se eu, como aluno, tivesse aqui na prova respondendo, eu já ia circular isso daqui. Porque eu já vejo que isso é um ponto muito importante. Eles surgiram de maneira natural? Bom, eles criaram um conselho central. A gente já começa a refletir. Responsável por estabelecer regras comuns, mediar disputas e organizar a defesa mútua. Então a gente começa a perceber que a partir que essa sociedade que vivia de forma livre, cada um na sua, começou a desenvolver essas regras, começou a criar um conselho central. A gente está vendo um estado surgir. Eles têm território, como já falou logo no começo, tem população, esse povo aqui que vive nesse território, e agora eles têm regras. Um grupo de pessoas se reuniram, criaram essas regras e todos os outros aceitaram uma soberania. Então, assim, ó, surgiu um Estado. A partir desse Estado, como é que ele surgiu, esse Estado? E é aqui onde a questão pergunta. O estado de harmonia tem origem contratual ou natural? Lembra aquilo que eu falei que já teria circulado ali? Cria um conselho central? Já conseguimos bater de olho que é um, que é um estado contratual. Então, nossas questões, elas não saem muito dessa linha. O professor, ele sempre vai dar um exemplo para vocês no caso de TGE, né? De um estado, nas dissertativas. Então, no estado tal, no lugar tal. Então, sempre é um caso. Eles vão dar um casinho para vocês, um exemplo. E a partir daquele exemplo, você vai ter que identificar a resposta. Então aqui a gente já identificou, a gente criou essa linha de raciocínio que a questão fez com a gente. Ah, eles viviam de qualquer jeito, depois se reuniram, criaram um governo, um estado, tem população. Ok. Mas como é que eles fizeram isso? Eles criaram um conselho central. Eles se reuniram voluntariamente e criaram um contrato entre eles de convivência. Então a gente já mata a questão aqui. Então as suas questões elas não vão sair dessa linha. Então é um casinho, vocês vão ter que ler o caso e interpretar, igual eu interpretei aqui, vocês vão ler lá certinho, bonitinho, e vão tentar identificar o que a questão pede. A questão aqui está pedindo o quê? Se é contratual ou natural. Mas, bom, vocês vão colocar a resposta como? A, é contratual, ponto. A, é natural, ponto. Não, vocês têm que justificar a resposta de vocês. Vocês têm que escrever propriamente a resposta completa. No caso do Antônio, dica de ouro. Gente, o Antônio, ele gosta de pergunta, de resposta bem explicada. Então, não tenham medo de que se a sua questão ficou muito grande, se ela estiver certa, não fica inventando coisa, não. Se não tiver fugido do assunto, ainda está falando sobre o assunto, não fique com medo. Existem alguns outros professores, como, por exemplo, o Chacon, a Luzia, eles são professores extremamente objetivos, eles gostam de objetividade. Então, a questão perguntou isso, obviamente não vai responder, nesse caso, né, se fosse deles, não vai responder só contratual. Você explica e fala o porquê, e ponto. Aqui você pode fazer uma questãozinha maior, uma resposta maior, uma enrolação. Então, dá um contexto explicando bem bonitinho que o professor Antônio ele gosta mais de respostas assim, que você fale dos detalhes, de tudinho que está falando ali. Então, olha esse exemplo de resposta. O estado de harmonia tem origem contratual. Já respondeu a questão, mas agora vamos explicá-la. Então, é legal você responder em partes. É, Aqui, por exemplo, já cheguei no ponto. O estado de harmonia tem origem contratual. O professor, na hora que ele estiver lendo, ele já saber sua resposta e já saber que você acertou. É muito bom, gente, vocês fazerem isso, não só
nas nossas provas, mas vão treinando isso, mas também na OAB, em outros concursos. Não é no caso da nossa faculdade, mas, gente, nem todo professor lê a questão inteira, tá? Ainda mais quando essas questões muito grandes, respostas muito grandes, ele vai ver ali seu comecinho, se você já começa enrolando, falando coisa diferente, por mais que no final sua resposta esteja certa, o professor já pode ler aquele comecinho e já dar um errado. Não tô falando que isso acontece na nossa faculdade, mas em concurso acontece, e muito. A gente pensa, quantas pessoas que tá fazendo concurso ali? Lá para juiz, tá fazendo a prova da OAB, quantas pessoas? Será que realmente a pessoa que tá corrigindo vai ler palavrinha por palavrinha, ou quando já vê que sua questão começa errada, já vai dar um xizão, já vai zerar essa questão. Então tomem cuidado, ok, gente? Então já uma dica que eu dou de uma forma de responder. Já começa assim bem objetivo. E depois vai explicando. O estado de harmonia tem origem contratual. Ponto. Então o professor já vai pegar essa prova e vai ver, ó, ele sabe, ou ela sabe. Já sabemos que está correta a questão. E aí eles só vão ver a sua fundamentação. Professores em gerais cobram fundamentação, alguns de forma mais objetiva, outros de formas mais detalhadas. Então vocês vão começar a fundamentar, explicar o porquê, aplicar no caso concreto. Existem várias técnicas de respostas, como técnica dos três parágrafos, como, nossa, muita técnica, gente. Se vocês pisarem na internet, vai ver. Mas eu acredito que o mais básico mesmo, ali, o mais fácil, é responder o que a questão pede, sem muita estratégia, assim. É só responder. Começa objetivamente e já dê sua resposta. E depois, fundamente ela, explique ela. É assim por causa disso. E ponto. Não fiquem com muito medo, assim, de responder a questão de forma muito perfeita, né? Assim, nossa, minha questão virou um texto, virou um artigo. Não tem necessidade. Então, escreva de forma simples, mas contendo conteúdo. Uma coisa que os professores falam muito pra gente, e eu como aluno vejo muito nas minhas provas, quando eu tô respondendo, os professores, eles gostam muito quando você explica, por mais que seja do seu jeito, mas explica certo. Então não fica se preocupando se tá escrito de jeito mais lindo, né, que um doutrinador, um jurista de alto nível escreveria daquela forma. Não pense nisso, escreva com as suas palavras. No entanto, tem que estar certo. Só tome cuidado, obviamente, para não querer dizer uma coisa e falar outra, porque isso acaba acontecendo. Inclusive, já aconteceu comigo. Eu sabia a resposta, mas aí na hora de eu escrever, eu expliquei de mau jeito. Explicar de mau jeito é diferente de fazer uma linguagem simples. Expliquei de mau jeito. Quando você lê a questão, parecia que eu estava falando outra coisa. Então tomem só cuidado com isso. Então falem certo, mas simples. Não fica se preocupando em fazer uma resposta super elaborada e tal. Essa questão ela tá até mais bonitinha, mas não é uma questão que eu fiz na prova, é uma questão que eu fui preparando com vários dias, sem preocupação. Então ela ficou mais bonitinha, mas não se preocupem com isso, gente. Falem do jeito de vocês, mas falem certo. Vamos lá, voltando. O estado de harmonia tem origem contratual. Ponto. Isso porque, então estamos fundamentando, sua formação decorre de um acordo racional e voluntário entre os indivíduos, que decidiram criar uma autoridade central, o Conselho Central, como forma de resolver conflitos e garantir segurança. Essa descrição está de acordo com a teoria contratualista, segundo a qual a sociedade, ou Estado, surge a partir de um contrato social, no qual os indivíduos renunciam a parte de sua liberdade em favor da ordem coletiva. Se fosse uma sociedade de origem natural, a vida em comunidade teria se desenvolvido de forma espontânea, por uma tendência inata do ser humano à vida social, sem necessidade de pacto racional ou formalização de regras. Essa questão aqui, ela ficou um pouquinho longa. Vamos ver quantas linhas que está dando aqui no slide, não sei quantos que daria no caderno. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Como aqui tá mais curtinho, talvez na folha ali na caneta, se você tiver uma letra pequena, vai dar umas 10 linhas. É o máximo, gente. Principalmente na prova do Antônio. Ali 10 linhas já é o suficiente para você poder responder, ou até menos. Até menos você consegue responder dependendo da questão. Hoje eu fiz uma prova do Antônio e teve umas questões minhas que deram 10 linhas e outras questões que eu consegui responder em 4. E eu falei bem completinho, ele gosta de coisa completa. Eu já entendo isso, então sempre faço de forma completa. Então, depende da questão, obviamente não ficam enchendo linguiça, não é encher linguiça. É dar os detalhes mesmo, explicar de forma direitinha e bem completa tudo que está falando na questão. Aqui foi que como eu falei, eu planejei bastante, então foi uma conversa, uma resposta bem grande. Mas na prova ali, gente, sejam bem objetivos. Tem coisa aqui que talvez não precisaria falar, ou não precisaria falar tão bonitinho assim, entende? Porque na hora da gente estar ali escrevendo é bem diferente.
Então, resumindo essa questão, existia aquela sociedade, eles formaram um estado, e aí a questão está perguntando se é contratual ou natural, e ela é contratual, então nossa resposta você já começou afirmando que ela é contratual e depois fundamentou. Próxima questão é no mesmo modelo, essa questão dissertativa, no mesmo modelinho, vamos estar fazendo a mesma dinâmica. No continente de Arcanos, diversos povos viviam dispersos em territórios montanhosos e florestas densas. Com o passar dos séculos, alguns grupos passaram a se organizar em torno de regras de convivência, proteger fronteiras naturais e escolher líderes para representar seus interesses. Um desses povos, os Dérmios, construíram uma estrutura permanente de liderança, criaram símbolos próprios e delimitaram o território e passaram a aplicar normas sobre todos ali que ali residiam, mesmo aqueles que não participavam diretamente das decisões políticas. Explique quais são os elementos indispensáveis para o Estado, aplicando-os à realidade da nação fictícia de Derms. Então, nessa questão, segue a mesma linha de raciocínio da outra. Vai ter um caso, as provas de vocês normalmente também são assim, e vai ter um casinho, um exemplo de um estado, etc. E aí a questão vai fazer uma pergunta baseada naquele estado. A questão anterior estava falando sobre origem de sociedade e origem de estado, se é contratual ou natural. Essa já está perguntando outra coisa. Então, nunca confundem, ok, galera? Então, prestem atenção no que a questão está pedindo. Sabe, eu como aluno, gente, eu tô inclusive com um negócio martelando na minha cabeça, porque estamos em épocas de prova também, junto com vocês, e eu numa questão entendi a questão errado. Eu não adentrei muito bem no que ela estava perguntando. Eu errei a questão completamente, eu tenho certeza que eu errei por razão disso. A questão perguntava A e eu respondi B. Então, quando a gente está ali na prova, a gente acaba ficando cansado, a gente acha que tudo é a mesma coisa. A gente começa a achar que a questão está perguntando a mesma coisa. A gente fala, nossa, mas essa questão tá igual? Gente, um professor não vai dar questão igual. Então vai ter alguma coisa diferente. Então prestem bem atenção na questão. Coisa que eu mesmo faço, gente, eu erro muito. Tenho muito problema com esse quesito, assim, de prestar atenção. Inclusive, já vou até aproveitar e falar disso agora. Gente, leiam a questão mais de uma vez. Leiam a questão mais uma vez. E, na hora de responder, façam um rascunho e depois passem uma caneta. Não se preocupem em sair primeiro. Gente, vocês têm até 11h30 para fazer a prova. Não fica preocupado em ir embora mais cedo. Ai, mas a van, todo mundo terminou a prova, eu não. E a van... Gente, a van tem que esperar até 11h30. Vocês firmaram o contrato que é até 11h30. Se os outros estão acelerando, deixa acelerar. Qual que é mais importante? Vocês pegarem você pensar no próximo ou fazer sua prova? Sua prova é muito mais importante. Você sair mais cedo por causa do povo da sua van não vai te dar nota. Sendo sincero aqui, então não fique com medo de gente querer acelerar vocês, de amigo que quer ir embora, de não sei o quê. Você quer ir embora? Você vai embora? Se não dá pra você ir embora, você tem que pede um Uber. Você não tem nada a ver com isso. Pra você, o que é importante durante a prova? Realizar sua prova da melhor maneira possível. E isso demanda tempo, demanda paciência, demanda determinação. Então, estude antes para a prova e realize ela da melhor maneira possível. Então, isso vai demorar tempo. Eu, quando tô fazendo prova, eu sou assim. Eu normalmente eu termino mais ou menos na metade. Então eu não fico com medo de não responder, de responder rápido, de querer sair logo. Aí é um negócio que também acontece muito comigo, gente. Eu sei que a gente é aluno. O povo começa a sair, começa a te dar um nervoso, né? Começa a te dar uma ansiedade. Todo mundo começa a levantar, todo mundo começa a sair, e você ali querendo fazer essa prova, você perde a concentração e você começa a querer acelerar também, porque você vê que tá todo mundo terminando. Mas ó, respira fundo. Eu vou falar isso mais pra frente depois, que eu não quero atrapalhar. Principalmente pra quem tá assistindo, eu quero seguir esse raciocínio lógico. É só um parênteses que eu tô fazendo aqui. Respira fundo e responda no seu tempo. Mesmo que demore, responda no seu tempo. Não tenha medo de ser o último a sair da sala. Eu já fui o último a sair da sala. Mas eu respondi a prova de uma forma perfeita. E, inclusive, gente, eu juro pra vocês, isso faz muita diferença. Nós, monitores, para ser monitor, tem um requisito de tirar nota alta. Então, quando um monitor dá uma dica pra vocês, ouvem bem, gente, porque não é fácil, sabe, ser monitor, não é qualquer um aqui que está falando. Então, são pessoas com mais propriedades, alunos com mais propriedades. Vamos voltar aqui na questão. Então, como eu estava falando, vocês têm que ficar espertos no que a questão está perguntando. Às vezes você pode confundir e achar que está falando a mesma coisa da anterior. Às vezes essas questões bem parecidas por causa disso. Então você vai olhar, mas às vezes você confunde até o nome. Eu já fiz isso em prova, de colocar. Na primeira questão estava falando um nome, só que não era de TGE.
Era de penal. Eu lembro que na primeira tinha um casinho ali com o nome de uma pessoa, e na segunda questão eu troquei os nomes e continuei com o mesmo nome dos anteriores. Então prestem bem atenção na questão. Elas não estão falando a mesma coisa. Essa questão 1, pergunta se é natural ou contratual. Questão 2, quais são os elementos do Estado e aplicar nesse caso? Quais que são os elementos do Estado mesmo? Território, povo, né, população e governo. Vamos agora identificar nessa questão aonde que estão encontrados esses elementos do Estado. Vamos ler novamente, porque tem que ler sempre novamente, gente. No continente de Arcanos, diversos povos viviam dispersos em territórios montanhosos e florestas densas. Já sabemos, pronto. Primeiro e principal requisito, elemento do Estado, população. A questão já começa entregando de bandeja para vocês. Existia povos que viviam em tal lugar. Então você já consegue responder ali um terço da questão. Então vamos continuar a lendo. Com o passar dos séculos, alguns grupos passaram a se organizar em torno de regras de convivências, proteger fronteiras naturais e escolher líderes para representar seus interesses. O segundo é território. Logo no começo também fala de território. Aqui, ó, dispersos em territórios montanhosos. E aí aqui a gente já começa a ver que começa a ter fronteiras. Então já começou a determinar um território. Então, olha como é que esse estado já está surgindo. Então, primeiro já tinha pessoas que viviam em um determinado lugar e começaram a delimitar esse lugar para eles. Continuando. Um desses povos, os Dérmios, constituíram uma estrutura permanente de liderança. O sinônimo de liderança qual seria? Para ser líder, a gente tem que mandar. Mandar em alguém não tá ligado com soberania? Soberania, governo? Vamos continuar. Criaram símbolos próprios, delimitaram um território, passaram a aplicar normas sobre todos que ali residiam, mesmo aqueles que não participavam diretamente de decisões políticas. Matou. Já temos o terceiro elemento, o governo, aqui. Nesse instante que eles criam essas normas e a gente já vê que está centralizado, que existe uma soberania, então, ó, os dermos criaram. E tinha povos que não participavam da política, aqui, ó, que não participavam diretamente de decisões políticas. Então a gente já consegue identificar nessa questão que existe uma centralização de poder, uma soberania, um governo. Então já estamos aqui, ó, diante dos três elementos. Então como que você pode responder essa questão? De forma simples aqui, conversando, que você pode colocar assim na prova. Podemos identificar os três elementos do Estado: povo, território e povo, território e governo, diante desse caso. Pois, primeiramente, os povos viviam, existia um grupo de povos que viviam em uma determinada região. Logo, já temos ali o elemento de povo e de território. E com o passar do tempo, eles começaram a criar normas, regras de convivência, e um grupo em específico começou a ter uma soberania sobre o outro. Fui explicando assim meio que de qualquer jeito, mas se você pegar uma linha de raciocínio e escrever assim, o professor vai dar certo, porque essa resposta está certa. Ele viu que você sabe. Ele não está preocupado se você está falando um juridiquês lindo. Com o tempo, vocês vão começando a escrever melhor, gente. Porque, já vou falar isso depois, mas a gente tem que ler bastante doutrina, né? E quando vocês leem, vocês praticam a leitura, vocês começam a escrever melhor. Então, não se preocupe, principalmente agora que vocês estão no começo. Escrevam do seu jeito mesmo. Com o tempo, vocês vão melhorando isso. O professor não vai descontar ponto porque você não usou a palavra mais linda do mundo e o juridiquês mais lindo. Até porque juridiquês tem muita palavra técnica, então a gente não pode sair usando aleatoriamente, porque você pode errar uma questão por conta disso. Isso já aconteceu. De eu falar a palavra bonita, que tinha significado técnico, e eu não saber e perder ponto. Aqui uma resposta exemplificativa, que vocês não precisam escrever dessa forma, como eu já falei. O Estado é a nação politicamente organizada, compostos por três elementos essenciais: população, território e governo. A população representa o conjunto humano vinculado ao Estado. O território é a base física, onde se exerce sua soberania. O governo é a autoridade que organiza e aplica o poder estatal. No caso de Dérmia, a unificação dos clãs, a limitação de território e a criação de governo central demonstra que estão presentes elementos necessários para caracterizá-lo como Estado. Assim, Dérmia atende os requisitos clássicos da teoria geral do Estado. Que perfeito!
Bonitinho. Esse finalzinho aqui, ó, você não precisa nem colocar. Assim, derme atende os requisitos. Nem precisa colocar isso. Se você já falar que ele tem população porque tem povo, que tem território porque ele já foi delimitado, eles têm uma terra deles, e que tem um poder centralizado, uma soberania, e desta maneira há um governo, você já matou a questão, ok? Bom, é, em relação às questões dissertativas, agora a gente vai começar a falar das objetivas. Então, só para concluir aqui as questões das dissertativas, resumindo tudo que eu falei, responde de forma simples, do seu jeito, mas de forma correta, não confunda, argumente bem, fundamente bem a sua questão. Alguns professores são mais objetivos. Nesta prova de TGE, não tenham medo de fundamentar. Então, aqui, ó, eu expliquei nessa exemplificativa. Eu expliquei quais que são os elementos, eu citei eles e disse por que que tem. Então, eu poderia só sair falando. Não, população, porque eles vivem, nananã, mas aqui eu já fui citando, eu já fui fundamentando, fazendo uma correlação ao caso concreto. Então, eu não fiquei com medo de responder isso aqui em duas linhas, que até daria. Ah, eu respondendo assim em duas linhas. População, governo, estado, eles têm isso diante do caso concreto. Que resposta é essa? Sabe? Então, não tenha medo, gente, fundamente. Nem que isso ocupe algumas linhas ou outra, principalmente na prova do Antônio. Não tenham medo de gastar linhas e sua caneta na prova do Antônio. Como eu falei, não fique enchendo linguiça. Se a sua pergunta estiver, se a resposta estiver curta, não quer dizer que está errada, ele vai dar certo do mesmo jeito. É só questão de preferência para o professor. Tem professor que implica sim se você tiver com uma questão muito grande ali falando um monte de abobrinha. Ele vai zerar. Mas existem alguns professores que gostam mais de questões assim. Então, se você tem medo, nossa, eu não consigo responder de forma curta, sabe? Eu tenho dificuldade em ser muito objetivo. Nele, você consegue fazer mais do seu jeito. Você tem que se adaptar a cada professor. Gente, isso aqui é dica universitária, tá? Quando eu tô falando isso pra vocês, eu não estou falando como um monitor, eu tô falando como Carlos Daniel. É Carlos Daniel que tá aqui, não só o monitor de vocês. Então, isso aqui é dica de aluno. É dica que a gente vai conversar com os nossos veteranos, sabe, durante o intervalo, ou no caminho de ir embora, no WhatsApp, na van, enfim, aonde vocês têm algum tipo de contato com eles, essa é a dica que eles vão dar. Eu já tô, principalmente para quem não tem amigo, né, quem não conversa muito, já tá aqui, ó, tô dando de bandejas para vocês nessa monitoria, dica que amigo dá para outro amigo na faculdade. Ok, vou beber uma aguinha aqui e já vamos começar as questões objetivas. Hum. Já acelerando aqui, porque a gente demorou uns bons minutinhos nas objetivas, nas dissertativas, mas é muito bom, gente, demorar bastante. Mas tem uma coisinha que eu quero fazer, vou precisar de pelo menos uns 10 minutos para fazer. O tempo passa muito rápido. Aqui, nas objetivas, gente, é batata, é ler, interpretar, acertar. Dica de ouro, que com certeza vocês já tiveram no ensino fundamental e no ensino médio. A melhor forma de responder questões de alternativas é excluindo por eliminatórias. Então a gente vai estar resolvendo elas dessa maneira. Então eu vou estar falando com vocês. No começo, eu vou dar explicando, enrolando, mas depois eu vou mais direto. Até porque nessa prova que a gente vai fazer agora, a gente tem tempo. Mas muitas outras provas na vida de vocês, vocês não vão ter tempo, ok? Então, tem que tomar cuidado com isso, sabe, gente? Como eu falei, façam um tempo de vocês, mas quando for concurso, já tem um tempo determinado, então tomem mais cuidado. Mas por hora, fiquem tranquilos nessas provas. Eu vou tentar deixar o slide aqui também no meu celular, para eu poder ficar vendo os dois. Vamos lá. Bora! De acordo com Queiroz Lima e a doutrina clássica francesa, o Estado pode ser corretamente definido como. Então, não fiquem com medo de vocês verem coisas que vocês não sabem nessa questão. Coloquei isso até de propósito. Ó, Queiroz Lima. Eu citei ele na última monitoria. Provavelmente o professor falou de vocês. Ele tá em todas as doutrinas. Quem lê doutrina já ouviu falar sobre ele. Mas a gente não guarda nome das pessoas. Eu acredito que a maioria daqui a alguns anos vai entender o conceito de Estado. Mas será que você vai saber que foi Queiroz Lima que falou isso no livro que você leu? É bom vocês guardarem um conceito. Então, vocês leram aqui na questão. Queiroz Lima, quem que é esse? Doutrina clássica francesa. Eu nunca li doutrina clássica francesa. Eu tô lendo o livro do professor. Já começa a ficar nervoso. Ah, eu não vou saber responder. Olha o que a questão pede.
O Estado pode ser corretamente definido como? Você sabe o que é o Estado? Sabe. Você precisa saber quem foi Queiroz Lima, como que é a doutrina clássica? Não precisa. Se você sabe o que é Estado, marque. Gente, é simples. Essas questões objetivas, elas têm isso, porque isso é até psicológico, tá? Então, existe muitos analistas, principalmente nos concursos, para tentar fazer a questão justamente para isso, para tentar confundir vocês, para ver se você sabe. Que se dá questão de bandeja, logo assim de cara, você vai identificar de forma muito fácil. Eles não vão querer aprofundar, caçar o seu conhecimento que tem aqui na sua cabeça. Eles não vão, se ele fazer uma questão fácil. Então, eles colocam uma balelinha ali, só para você ir lá ler, ficar nervoso, se assustar, se confundir e talvez errar a questão. Então, ó, a gente poderia ler a questão assim. O Estado pode ser corretamente definido assim, não. Lê certo. O Estado pode ser corretamente definido como? E aí tem as questões. A. Território soberano delimitado por fronteiras naturais. Não é muito vago? Quais eram os elementos do Estado? População, território, governo. Aqui só falou de território. Então eu já ia botar um xizinho ali do lado. Acho que não é isso aqui não, vamos ler o resto. A instituição formada exclusivamente pelo governo legítimo. Aqui, você já pensa, né? Ah, esse aqui é realmente instituição, é uma instituição, tem governo. Será mesmo? Hum, às vezes tem uma palavra, uma única palavra que faz você errar a questão ali completamente. Qual que é aqui? Legítimo. Será que Estado, todo Estado é legítimo? O Brasil, quando sofreu uma ditadura militar, deixou de ser um Estado? Deixou de ter um governo legítimo, deixou de ter democracia. Então, aquele Estado perfeito, aquele Estado puro, não tinha. Mas será que o Brasil deixou de ser Brasil? Virou um monte de gente, virou só uma sociedade, deixou de ser Estado? Hum, já tem a pegadinha, já ia marcar um X. Questão da OAB tem muito isso, viu, gente? Questão do... Pelo menos, assim, na prova de vocês, umas duas questões ali vão ter uma pegadinha nesse sentido, sabe? Nessa ideia. Então tomem cuidado. C. Nação encarada sob o ponto de vista de sua organização política. Queiroz Lima fala exatamente isso. Então, quem conhece Queiroz Lima já tem um ponto na frente. Então, talvez seja essa. D. O conjunto de leis criadas por uma sociedade civil. Isso aí não é direito, não? Lembra que a gente não pode confundir direito com Estado? Muitas pegadinhas nessa questão. O poder judiciário que garante a ordem e a justiça. Gente, poder judiciário não precisa nem dizer que, né, a gente sabe que existe poder judiciário, administrativo, legislativo. Essa questão aqui tem umas questões que a gente olha e fala assim, nossa, essa aqui não, certeza. Já marca um xizão. O ruim é quando é ela, né, gente? Acontece com todos, até com os melhores. Então, ao que parece, a questão é a C. Será que é ela mesmo? C. Então, vocês viram como é que eu resolvi ela aqui? Eu fui por eliminativa. Eu já fui falando, essa daqui não é não, essa daqui também não. Então, eu recomendo que vocês façam desta maneira. Então, bora resolver a próxima agora, sem tanta enrolação. Eu não vou resolver todas. Eu vou enviar esse daqui para vocês resolverem sozinhos, porque senão não tem graça, né? Qual que é o sentido? Inclusive, eu deveria até ter feito questões dissertativas para vocês responderem sozinhos, principalmente a galera da manhã. Eu vou enviar depois. Eu posso colocar no slide. Vou colocar no slide quando eu for enviar para vocês. Ok? Então vamos resolver mais uma questão objetiva aqui. Sobre os elementos constitutivos do Estado, assinale a alternativa correta. O território é o elemento mais importante, pois sem ele não há Estado. A gente sabe que não, já ia marcar um xizão, que o mais importante é a população. Estado é um conceito humano, sem humano não tem Estado. B. O governo é uma decorrência da população e não interfere na soberania. Governo é soberania. Então já ia marcar um xizão nessa também. O Estado é composto por território, população e normas jurídicas. Hum, já ia ficar assim, será? A população é o primeiro e o mais importante elemento, pois sem ela não há Estado. Poxa vida, mas essa também é aquele momento que a gente entra em dúvida da questão. Vamos continuar. O governo é um poder privado.
Não, já vimos que não é. Eu desci por outros grupos sociais. A gente discípulo que eu faço, pra vocês terem ideia, como a gente é aluno, como a gente é pessoa mesmo, eu faço realmente durante a prova na minha cabeça. Sabe, isso aqui não, eu gosto de interagir. E é o meu jeito, sabe? Cada um tem seu jeito de resolver a prova. Então eu recomendo, gente. Faça do seu jeitinho a prova mesmo, sabe? Não fica se preocupando com técnicas e etc. Faça do seu jeito. Se é o seu jeito que dá certo pra você, faça ele. E o meu é assim, gente. Eu faço a prova parecendo que eu tô conversando, parece que a prova é um amigo meu, que eu tô batendo um papo com ela. Agora eu vou dar dica pra vocês quando a gente fica em dúvida em boas questões, que acontece com todo mundo, com todos os alunos, até o mais inteligente. Porque a dúvida entre duas questões é o que mais martela a gente, né? Quando a gente não sabe a questão, a gente erra, mas a gente erra assim. Ai, já não sabia mesmo, né? Agora, quando você erra uma questão que você estava em dúvida de uma e a outra, você marca uma e era a outra, a raiva que dá, gente, é enorme. Então, eu vou dar uma dica para vocês resolverem. Primeiro, leiam de novo o enunciado. Sobre os elementos constitutivos de Estado, assinale a alternativa correta. Elementos do Estado. Quais que são elementos do Estado? É território, população e governo. Governo, soberania. Normas jurídicas não é o direito? Será que direito e governo são a mesma coisa? Aqui a gente acaba matando. Então a gente vamos ler novamente a que a gente está em dúvida. O Estado é composto por território, população e normas jurídicas. A população é o primeiro e mais importante elemento do Estado, pois sem ela não é Estado. Então, gente, quando a gente acaba lendo de novo o enunciado e lê de novo o que a gente está na dúvida, a gente acaba identificando a pegadinha ali. Você consegue descobrir qual delas que é. E outra também, tá? Leiam todas as alternativas. Todas as alternativas. Porque fazem muito isso em prova, em concurso em geral. Eles deixam uma resposta ali que parece ser a certa, mas que está incompleta, logo no começo, para você começar ali e já marcar. Então vejam todas as outras. Então, tipo assim, vamos supor que essa questão C fosse a primeira. Então eu já ia ler ela, é essa, e já passar para a próxima questão. Quando a gente precisa de tempo, não dá pra gente ficar lendo profundamente todas. Mas já, ó, vai passando só o olho assim por cima das outras. Não, 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 porque senão você acaba errando, tá? A resposta certa sempre é a mais completa. Então, vamos supor que uma estivesse falando assim, nessa daqui não vai dar para fazer, vou tentar fazer isso em outra. Mas se dê uma resposta certa, mas incompleta, que não falou sobre tudo, e tem uma de baixo que fala a mesma coisa, mas completando com mais detalhe, essa é a certa. Então, às vezes, ela pode estar mais embaixo, eles fazem isso. Então, cuidado, viu, gente? Deem uma olhada em todas as alternativas, nem que seja por cima. Resposta certa, B. Aqui tem várias questões. Ao todo, são 12 questões. Exatamente, 12 questões. Olha, aqui eu coloquei 11 duas vezes. A gente só percebe isso quando a gente tá aqui, né? Que nem a apresentação de trabalho. A gente vê o erro depois. Enfim, aqui as dicas, eu iria falar sobre as dicas das provas, mas eu já fui falando elas durante a monitoria. E eu queria mostrar, só para finalizar aqui, uma coisinha muito da hora para vocês, que vocês me perguntaram, que é o que é doutrina e o que é jurisprudência. E eu vou mostrar para vocês bem rapidinho, porque a gente só tem 10 minutos, como encontrá-las na prática. Carlos, eu não sei o que é doutrina, eu não sei o que é jurisprudência. Quando você pega uma, você vai saber o que que é e vai entender finalmente o que elas são. E eu vou trazer o site. Gente, eu vou dar aqui de bandeja, trazer para vocês. Vocês acham aqui. Pronto, eu vou pesquisar no Google para vocês aqui, como vocês podem encontrar. Bom, resumidamente, o que é doutrina? A doutrina, ela é um conjunto de livros que dissertam sobre os temas jurídicos, sobre os temas do direito. Então, aqui, ó, existe essa doutrina que eu coloquei, esse slide em específico aqui, ele é igualzinho da última aula, ele tá lá bem lá no comecinho, que eu coloquei as doutrinas que eu usei para as aulas de vocês. Então, o que que eu fiz? Eu abri lá a minha biblioteca e eu li os livros. Ela é livro, gente. A doutrina, ela é isso. Ela é um conjunto desses livros, desses resumos. É um conjunto dessas dissertações, dessas ideias, dessas interpretações, dessas teorias, ensinamentos que os juristas formulam. Então, normalmente, o doutrinador é quem? É um professor, é um desembargador, um juiz, qualquer jurista. A pessoa se formou em direito. Na verdade, eu acho que deve ter uma legislação sobre isso, não sei. Mas eu não sei se pessoas não formadas podem fazer, eu acredito que não. Mas, bom.
A pessoa que tem um conhecimento jurídico, ela vai lá, ela vai escrever esse livro, escrever um resumo sobre um determinado tema, discutindo sobre aquilo, dissertando. Vale ressaltar que a doutrina são uma das fontes do direito. Então, o direito, ele precisa de fontes, sabe? Aquilo que faz ele nascer, daquilo que ele parte, os seus primórdios, que é a lei, que é a principal. A gente não pode ir contra a lei. Qual que é a lei principal do nosso país? A Constituição. E dela deriva várias outras leis. Então, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, né, CLT e etc. Então, tem que estar tudo respeitando a Constituição. E existe a doutrina. E a doutrina, que como eu expliquei, esses conjuntos de dissertações, esses livros, né? Existe, por exemplo, o esquematizado. O que que é isso, Carlos? Resumo, esquematizado, coleção. Coleção, como o próprio nome diz, é uma coleção de vários e vários, vários livros. Nesses cursos, eles dissertam muito sobre o tema. Então, vai dar exemplo, falar sobre regrinha, falar sobre exceção. Eles, inclusive, são os melhores para você ler para concurso. Concurso e no dia a dia nas aulas. Existe mais extenso que outros. Existem os cursos, e tal, e aí vai depender de qual que você prefere. Eu acredito que para aula, as doutrinas que os professores recomendam são perfeitas, tá? Então, tipo assim, leia realmente doutrina, gente, leia. Separa todos os dias. Você chega da aula, você aprende, ou antes da aula, vai depender de cada pessoa. Eu particularmente recomendo que seja depois da aula, porque é difícil você, ainda mais quando você não tem o hábito de ler e entender. Só que quando você acabou de ter uma aula sobre aquele assunto, já tá tudo ainda fresquinho na sua cabeça. Então, quando você lê a doutrina, gente, vocês vão conseguir ler, além de mais rápido, aprender muito mais. Então, terminou a aula. Cheguei em casa, sento na frente do meu computador e leio as páginas. Gente, em uma aula, vocês não vão falar mais de 10 páginas, ou de 20, assim, tipo, de 10 a 20 páginas que vocês vão ler. Você lê isso daí em meia hora. É rapidinho, uma horinha de estudo que você separar para ler doutrina é tranquilo. E não deixa se acumular, porque aí, uma semana que você não lê sobre uma matéria, uma hora, na outra semana já são 2 horas. Na outra semana, 3 horas. Então vai aumentando, então não deixa acumular. E é isso, você vai pegar esses livrinhos e ler aí. Vou mostrar como encontrá-los também. Mas o que que é jurisprudência? Jurisprudência é até um pouco mais difícil, né, da gente entender, uma palavra difícil. Bom, a jurisprudência, ela não é nada mais nada menos que as decisões dos tribunais. Então, os tribunais, os STJ, o STF, que a gente tanto ouve falar na televisão, agora o TJSP, que vocês tiveram passeio, não tiveram? Acredito que vocês tiveram passeio para TJ que vocês conheceram, se não tiveram, vão ter ainda. Mas eu acho que já teve. Vocês foram lá, conheceram, viram o TJ, como que é o TJ. Mas o que que eles fazem lá? Gente, eles decidem sobre casos concretos. Então vai chegar um processo lá, o juiz, o ministro, o desembargador vai decidir sobre aquilo. E aquela decisão dele a gente chama de jurisprudência. Então, quando vai tendo várias decisões sobre um determinado assunto, a gente vê aquilo se consolidando. Então, o juiz começa a decidir sobre determinado assunto de tal maneira, aquele outro da mesma maneira, ó, jurisprudência nascendo. Então, vamos ter assuntos repetitivos, assuntos repetidos ali, e os juízes vão se decidindo sobre ele. E ele vai formando uma jurisprudência, uma consolidação. Em suma, em síntese, é isso. Existem várias coisas dentro da jurisprudência, mas é só para vocês terem isso mais clarinho na cabeça de vocês. O que que é a doutrina? É o conjunto de dissertações de livros sobre os temas jurídicos. E o que é jurisprudência? São as decisões dos tribunais superiores. Pronto. Bora. Aonde achá-lo? Doutrina. Você pode comprar na Amazon. Vocês têm. Nossa, inclusive eu deveria ter deixado aberto até aqui a Amazon. Gente, vocês podem comprar qualquer livro lá. Vocês colocam um nome, o professor vai passar para vocês. Vocês pesquisam lá, vocês acham, vocês compram. Só tomem cuidado com o ano do livro. Comprem sempre o mais atual. E se você for comprar no começo do ano, espera lançar a versão daquele ano. Exemplo, se eu fosse comprar um livro em janeiro, em fevereiro, dificilmente ia ter versão 2025. E ter a versão de 2024, mas a lei muda muito rápido. Então, espera um pouquinho, espera lançar a versão 2025 e compra, para você não ter que comprar dois livros. Mas se você quer de graça, que inclusive eu recomendo, é só entrar na minha biblioteca. Dica de ouro, gente. Vamos sair daqui rapidinho, que já está acabando o tempo. Aqui, esse site é o Pergamum, onde a gente acha os livros, né? Como a gente pode encontrar? A gente pode pesquisar aqui, ó. Eu, por exemplo, pesquisei Teoria Geral do Estado. Coloquei em e-books, tem que pôr em e-books. Escrevi o título, botei aqui que é título, porque você pode pesquisar pelo nome do autor. Aí você vai escrever o nome do autor e vai clicar aqui, ó, autor.
mas eu tô pesquisando pelo título. Cara, mas eu não achei o livro. Gente, a interface do Pergamon, ela é um pouco mais difícil mesmo. Nossa, meu Deus, meu RA ali. Enfim, gente, por favor, não façam maldade comigo. Ela é um pouco mais chatinha de se mexer, sabe? A interface dela não é tão boa, digamos assim, mas o da minha biblioteca é muito bom. Então vocês vão fazer isso que eu fiz. Clicar no cadeadinho e abrir, vai redirecionar você para outra aba. E aí aqui, gente, aqui é muito melhor para achar uma doutrina, é muito melhor para achar um livro. Vocês vêm aqui, ó, apertem voltar lá em cima, onde apareceu, e pesquisam por aqui. Então, abra um livro aleatório. Nossa, eu quero achar alguma doutrina. Ah, eu não gosto do Pergamum. Abra qualquer livro aleatório, gente, qualquer um, qualquer um. Aperta no cadeadinho, apertem acessar, e aí aqui vocês vão lá em voltar, e aí, ó, aqui, gente, é perfeito para encontrar. É muito melhor a interface. Então, teoria geral do Estado, que a gente está usando a do Sahid, aqui, ó, primeiro vocês acham facilmente. E aí vocês conseguem encontrar a doutrina que vocês estão tanto procuram, mas não conseguiram achar. Gente, isso aqui é dica de ouro, tá? Inclusive, eu demorei pra saber disso, sabia? Eu ficava lá no Pergamum, lá, ralando pra conseguir achar naquela interface, sendo que eu poderia fazer isso. Enfim, gente, tem uma aba aqui que eu não sei como é que tira. Gente, socorro. Meu Deus. Enfim, gente, mas como achar jurisprudência? Vocês podem achar jurisprudência pelos sites oficiais dos tribunais. Aqui, por exemplo, no TJSP, não vai ter como eu explicar como procurar exatamente jurisprudência. Tipo, existe um jeitinho certo de explicar, porque não vai dar tempo, mas é só para vocês saberem um site e vocês tentem procurar isso sozinhos. Vocês abrem o TJSP e aqui, ó, jurisprudência. Um monte de jurisprudência que vai ter aqui. Vocês vão colocar aqui, ó. Vocês podem pesquisar pela ementa, pelo número até pelo juiz, pela data. Então, vocês vão colocar aqui aquilo que vocês precisam. Então, aqui, por exemplo, eu quero ver sobre, sei lá, homicídio. Vocês colocam aqui, ó, homicídio, escreve certinho, pesquisa e vai aparecer as jurisprudências de homicídio. Ok? Vocês também podem pesquisar pelo STJ, pelo site da STJ. Vocês abrem aqui, ó, pesquisa STJ. Gente, eu acho que eu passei do tempo, né? Não, ainda tem tempo. Então, preciso lá, estão correndo assim do jeito que eu tô falando, não sei se vocês estão entendendo. Vocês abrem o site da STJ e clica aqui, ó, jurisprudência. E aí vocês vão, aqui, ó, jurisprudência do STJ, existe várias abinhas, depende do que você está procurando. Essas terminologias aqui, no começo vocês não vão entender, tipo assim, súmulas, revista de súmulas, o que que é súmula? Vocês não vão saber ainda. Pode ficar tranquilo que mais para frente vocês vão aprender, não precisam se preocupar. Quando o professor explicar para vocês, prestem atenção que vocês vão aprender. Não precisa estar olhando agora. Clica aqui, ó. Jurisprudência de STJ. Gente, eu amo da STJ, inclusive, tá? Gente, ele é meu favorito. Tenho um carinho enorme por ele. Isso aqui já me ajudou tanto. Já me ajudou tanto, tanto, tanto. E outros sites também. Existe o Jus Brasil. Eu recomendo vocês verem pelos outros, mas o Jus Brasil também é bom. Aqui o Jus Brasil também tem jurisprudência. Aqui, ó, logo na aba aqui, no site já aparece, ó. Quer ver? Aqui, ó, já tem a abinha aqui, ó. Jurisprudência. Já clica que você acha. Eu queria ler uma jurisprudência com vocês, mas vai ser difícil. Então, eu só vou falar sobre a decisão, a jurisprudência são decisões dos tribunais superiores. Então, ele vai se decidir sobre alguma coisa, vai dar sua sentença lá e ali vai estar explicando sobre isso. Então, quando vocês forem ler, talvez vocês não vão entender, porque vocês não tiveram matéria prática das coisas. Vocês vão entender ele geral, sabe? Então, vocês vão ver um caso concreto, vai falar tanto, vocês não tiveram em processo ainda. Vai ter tanta terminologia técnica que vocês não vão entender. Vocês vão ler aquilo bem, citação. O que que é citação? Bem? Sabe? Vão ler embargos de não sei o que é isso, vocês não vão entender. Então, eu acho interessante a gente começar a ler, assim, jurisprudência desde o começo, indico, mas não fiquem preocupados se vocês não entenderem alguma coisa, ok? Então, a jurisprudência, ela é importante. Eu comecei a ter meu contato maior com a jurisprudência no segundo semestre. No primeiro semestre, eu não, era um ponto de interrogação enorme.
mas no segundo semestre eu comecei a entendê-las melhor para ler. Então eu sabia o que era jurisprudência. Você que assistiu a live, você sabe. Se alguém te perguntar o que é jurisprudência? Ah, jurisprudência são os conjuntos de decisões dos tribunais superiores sobre os repetitivos assuntos. O que é doutrina? Doutrina são os conjuntos de dissertações, de livros, de ideias, ensinamentos sobre os assuntos do direito. Pronto, você já sabe. Então, como encontrá-las? Doutrina, minha biblioteca. Dei aquele macetinho para você não gastar um tempo no Pergamon, se redireciona lá para minha biblioteca, que a interface de lá é mais fácil. Agora, sobre jurisprudência, agora apareceu, gente. Aqui existe o site do STJ, existe o Jus Brasil, existe o TJSP, existe vários sites que os tribunais, que a galerinha faz mesmo para você achar a jurisprudência mais fácil. Porque hoje em dia temos a internet ali para ajudar a gente. Bom, deu 4 horas, não ficar enrolando, tomando muito tempo de vocês, porque vocês têm monitoria de civil, que também na monitoria de civil vocês vão fazer questões, vocês vão resolver isso. Então, recomendo vocês irem para lá agora, estudem bastante. E é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo que participou aqui. Foi de enorme gratidão estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigado você que está assistindo gravado. Foi excelente estar aqui com vocês, gente. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Um beijo para todos vocês, boas aulas e boas provas. Não se preocupe, não tenham medo, eu sei que vocês vão ir muito bem, porque só o fato de estar assistindo isso daqui comprova que você é diferente das outras pessoas. Um beijo, queridos, e é isso, terminou por aqui. Pessoas, sair. É só saindo, nem lembro. Aí, tem que sair. Tem que fazer alguma coisa? Ah, tá, só sair que, que já vai. Tchau!